Graças a Deus. Amém, irmão? Que bênção. Apocalipse capítulo 10. Enquanto você procura o texto, eu quero fazer menção aqui de umas pessoas que estão nos visitando. Com muito carinho, quero apresentar o nosso pastor Gedaías Araújo, lá da cidade de Marituba, veio de longe. Amém? Que Deus te abençoe, viu? Você veio pregando na Vila de Americano semana passada ou retrasada, ele estava lá presente. E quando as pessoas falam que vão, eu vou lá no culto, pastor, quando é de muito longe assim, a minha fé é igual a de Tomé, eu não acredito muito. Mas ele chegou até aqui, graças a Deus. E veio um irmão de mais longe do que ele ainda. Está lá atrás o nosso irmão obreiro Diego, lá de Benevides. Deus te abençoe, viu, Diego? Grandemente, os irmãos vieram de longe para ouvir a palavra do Senhor. Fico muito honrado com a presença de vocês aqui. Mais alguém nos visita assim? Levante a mão assim, por favor. Alguém que nos só levante a mão assim. Fique à vontade, tá? Entre nós, que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. Os irmãos que moram aqui na outra rua que não vieram, não precisa falar nada, né? Aleluia. Apocalipse capítulo 10. Desligue o seu celular e vamos meditar nesse texto sagrado. Que o Espírito de Deus possa usar a minha mente, a minha vida, para falar a sua palavra nessa noite. Tenho certeza que Deus vai falar contigo. Aleluia. Apocalipse, capítulo de número 10. Pegue sua Bíblia e vamos meditar. Você que está em casa, nos acompanhando na rede social, que Deus te abençoe. Pegue sua Bíblia também, abra sua caneta, seu livrinho e vamos aprender a palavra do Senhor. Querido Deus, fala conosco. Tu és o dono da obra. Eu sempre costumo dizer, Senhor, que quem tem poder é a palavra, não é o pregador. E é ela que o Senhor usa como mecanismo para ensinar, para exortar, para edificar a tua igreja. Fala conosco nessa noite, nós queremos ouvir a tua voz. Tua igreja chegou até aqui sedenta para ouvir a tua palavra. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem poder. Em nome de Jesus nós oramos, nós te agradecemos e que todos possam dizer amém. Então vamos lá. Queridos irmãos, na terça-feira passada nós terminamos Apocalipse capítulo de número 9 e nós falamos sobre a sexta trombeta. E hoje nós vamos estar dando início ao capítulo de número 10, que igual ao sexto selo teve um interlúdio. Quando chegou no capítulo de número 6, no sexto selo, João faz o interlúdio do capítulo 7, onde ele apresenta os 144 mil selados do Cordeiro, que não sofrerão os flagelos da grande tribulação. O capítulo de número 10, ele não é diferente, ele é o interlúdio da sexta trombeta. A sexta trombeta, olhe para mim, deixa o pessoal chegar. A sexta trombeta só vai ser anunciada no capítulo 11, a partir do versículo de número 15. É só a partir desse versículo. Então, o capítulo 10 todinho e uma parte do capítulo 11 é o interlúdio, o intervalo que João vai apresentar, algo que vai acontecer entre a sexta e a sétima trombeta. Lembrando você, fazendo uma retrospectiva, que no final da última trombeta, no capítulo de número 9, uma águia vai se apresentar e ela vai apresentar 3 ais. Esses 3 ais já foram do capítulo de número da quinta trombeta e a sexta trombeta. Só que o último ai que vai acontecer é a última trombeta que será tocada, que é o pior de todos os ais. Então, nessa perspectiva escatológica, as coisas elas tendem a piorar. E a gente vai observar que o capítulo de número 10 está com 11 versículos. Quantos versículos? Do capítulo 10, do versículo 1 ao 4, João vai falar de um anjo poderoso. Do 5 ao 7, ele vai mostrar a mensagem desse anjo. E do versículo 8 ao versículo de número 11, ele vai falar o conteúdo do livro que está na mão desse anjo, que João vai pegar e vai comer. Então, essa é a proposta de hoje para a gente trabalhar aqui, e a gente tem muita coisa. Na verdade, o interlúdio do capítulo 10, olhe para mim, por favor. O capítulo de número 10 e o capítulo de número 11, João tem 3 propostas. A primeira é um livro que ele vai ser apresentado. A segunda
ele vai receber uma ordem para medir o tabernáculo, para medir o templo de Deus. E a terceira são as duas testemunhas que irão se apresentar antes da 7ª trombeta tocar. Na verdade, tanto o livro quanto a medição do tabernáculo e a aparição das duas testemunhas, Diácono Leonardo, elas estão mostrando a missão da igreja na terra. Então, o interlúdio entre as 7 trombetas, entre a 6ª e a 7ª trombeta, é João mostrando a missão da igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra. E mais uma vez ele vai apresentar aqui simbolismo, como nós entendemos que o livro do Apocalipse está recheado do simbolismo. Número 7, 7 taças, 7 selos, 7 trombetas, 7 trovões, 7 espíritos, 7 olhos, e por aí sucessivamente. 4, número total, reino, povos, línguas e nações, representando a terra. Está cheio de simbolismo no livro, e a gente vai tentando decifrar o que João está tentando mostrar aqui. Muito bem, o capítulo de número 10 vai aparecer um anjo que ele vai colocar como um anjo muito grande, um anjo colossal. Eu me apego aqui à definição de William Hendricks, quando ele vai escrever, e ele diz que esse anjo que João apresenta é um gigante colossal. É algo horripilante, terrível, que João está vendo numa visão figurativa, figurada, simbólica, e esse anjo quer apresentar. Na verdade, até aqui no capítulo de número 10, já apareceu diversos anjos aqui, e mais uma vez um anjo vai aparecer para dar um ponto inicial à mensagem que Deus quer dar a João no capítulo 10. Por exemplo, preste atenção, no capítulo 4, no verso 6, você vai ver 4 seres viventes. No capítulo 5, verso 2, um anjo forte que vai proclamar quem é digno de abrir o livro. No capítulo de número 7, no versículo de número 1, 4 anjos estão nos 4 cantos da terra, não permitindo que o vento de Deus venha assolar. Eles estão esperando uma ordem de Deus, para que Deus fale para eles: não, vocês saiam daí, que eu vou lançar a assolação sobre toda a terra. No capítulo de número 9, no versículo de número 11, Abaddon ou Apolion são libertos, com mais 4 generais, 4 demônios generais, e o seu exército de 200 milhões de anjos caídos. Então, tudo isso já tem acontecido de figuras de anjo aparecidas até o capítulo de número 10. E João, então, começa a sua narrativa, começa a sua fala, falando sobre um anjo terrível. E esse anjo, olhe para mim, ele é tão grande, tão colossal, tão terrível, que diz que um pé dele está sobre o mar e o outro pé está sobre a água. Essa que é a visão. Ele está revestido de uma nuvem, vou ler as características deles e você vai acompanhar no texto. Ele está revestido de uma nuvem, coberto como se fosse uma roupa de uma nuvem, e está trazendo sobre a sua cabeça um arco-íris, e ele está com um pé sobre o mar e um pé sobre a água, ou sobre a terra, melhor dizendo, um pé sobre o mar e um pé sobre a terra. E na mão desse anjo, é a segunda vez que vai aparecer um livro. No capítulo 5 aparece o livro que o cordeiro toma da mão daquele que está sentado no trono. Mas aqui esse ser chamado de anjo, e alguns intérpretes vão entender que é Jesus, e nós vamos dizer por que não é Jesus, vão entender que esse ser traz na mão um livrinho, ou um rolinho no original. Não tem livro, tá? Códice, livro, é só a partir do 2º século. Aqui é um rolo, ou de pergaminho ou de papiro. Ele tem na mão um pequeno livro que ele está mostrando o que é que vai acontecer nesse livrinho. E João vai receber uma ordem entre o interlúdio. Presta atenção, as assolações aconteceram na terra. Vamos recapitular. No capítulo de número 6, acontece que quando o primeiro selo é aberto, o evangelho sai triunfante e ele vence. O segundo selo é o quê, pastor? É a espada, o cavalo vermelho, o martírio, que sai como os crentes vão pregando o evangelho, e ele é triunfante, mas isso não vai permitir que a igreja não passe por um processo de provação. Então, muitos crentes de todos os tempos e todas as épocas, eles sofrerão seu martírio. O terceiro cavalo, o cavalo preto, é a fome, é a espada. Pelo fato da igreja ser perseguida, isso vai acarretar perseguição, e isso vai trazer fome. Tanto que ele vai dizer que um denário está sendo comprado um ciclo de farinha, ou 1 quilo de farinha, para você entender. O 4º cavalo, o amarelo, é a morte. Isso vai passando por todos os tempos. A primeira trombeta toca, toda a parte verde do céu, da terra, ela é mexida. Tudo que é verde na terra é assolado. O anjo recebe autoridade para tocar essa trombeta e a terra sofre com todo verde. A segunda trombeta toca. O que acontece, pastor?
toda água salgada, a terça parte do mar é tocada e a terça parte das embarcações é tocada. A terceira trombeta toca, o que acontece? Toda água doce, a água potável do planeta é colocada com uma estrela chamada absinto. A palavra absinto significa amargo, amargoso. Então toda água potável do planeta é tocada. Deus está mexendo com toda a estrutura do planeta Terra. Enquanto isso, nessa visão, os crentes estão aqui participando de tudo isso para quem é pós-tribulacionista. Por quê, pastor? Porque no capítulo de número 7, quando João vê a multidão, ele pergunta, quem é essa multidão e de onde eles estão vindo? E alguém responde para ele, são o povo que estão vindo da grande tribulação. E como no capítulo 7 mostramos duas classes de pessoas, a primeira classe, judeus, 144 mil selados, 12 mil de cada tribo, e a segunda classe, gente de língua, povo, reinos e nações, numa quantidade incontável que João não consegue descrever. Então nós entendemos que a igreja remanescente unida, de judeu e gentil, 12 apóstolos, 12 patriarcas, crentes do Antigo Testamento e do Novo, juntos para serem salvos pelo Senhor Jesus. Isso está acontecendo tudo e as coisas num ciclo gradativo vão piorando. E quando chega na sexta trombeta, que o anjo toca essa trombeta e a parte cósmica, o sol, a terça parte do sol se coloca preta, a lua se transforma em sangue e as estrelas, a terça parte, são tocadas. Após isso, o anjo diz, ainda vem mais um ai. Só que nesse interlúdio, João vai narrar um anjo aparecendo com ele, com uma forma horripilante, com um livro na mão. Que livro é esse? Dá uma glória para ajudar o pastor, irmão. Isso, muito obrigado. Capítulo de número 10, versículo de número 1, vamos lá. Vi outro anjo, forte, descendo do céu. Olha como ele era, envolto numa nuvem. João agora vai ver e vai descrever um ser que ele chama de um anjo forte. Olha as características, acompanhe na sua Bíblia. Envolto numa nuvem, como um arco-íris, que estava por cima da sua cabeça. O seu rosto era como o sol e as suas pernas como coluna de fogo. Agora imagine o tamanho desse ser, né? O tamanho dessa entidade chamado anjo. Um anjo que ele descreve como um anjo forte, que tem perna de fogo. A cara dele está coberta com uma nuvem, com um arco-íris. E, meu irmão, a cara resplandece como o sol. Só por aí, para quem gosta de ver anjo na vigília, já dá um pouquinho de medo, né, irmão? E esse ser se apresenta para João. João vai ver esse ser aqui. Versículo de número 2. E tinha na mão, repita comigo, um livrinho aberto. Preste atenção que há uma diferença. O primeiro livro está selado com 7 selos, e o cordeiro abre os selos, e os selos são abertos. Mas esse livro, ele já está aberto. Versículo 2. Tinha na mão um livro aberto, pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E bradou com grande voz, como ruge um leão. É interessante que alguns intérpretes vão ver nesse anjo a pessoa do Senhor Jesus. Alguns intérpretes vão pensar que esse anjo aqui é a pessoa de Cristo. Mas nós tiramos de rota essa interpretação. Olhe por quê. No Antigo Testamento e no Apocalipse, nunca, na verdade toda a Bíblia, nunca vai chamar Jesus de anjo. Viu? A Bíblia não vai chamar Jesus de anjo. Outro ponto. O autor aos Hebreus diz que anjos são criaturas em submissão a Cristo. Hebreus capítulo 2, você anota para você ler na sua casa depois. Hebreus capítulo 2, versículo 16. O autor aos Hebreus dizem que anjos são submissos à pessoa de Cristo. E no verso 6, Apocalipse 10, 6, pode colocar esse texto, por favor? Eu vou trabalhar. Olha o que ele vai dizer. O anjo que vai fazer um juramento, e você vai entender isso, o anjo vai jurar por aquele que vive pelos séculos dos séculos. Olhe para mim, nós observamos na narrativa que o anjo faz um juramento a alguém que está acima dele, alguém que ele declara que é eterno pelos séculos dos séculos, que é grande Senhor soberano. Então a gente entende aqui que esse anjo está clamando e jurando por alguém que está superior a ele. Então nós tiramos a possibilidade desse anjo ser Cristo. Ele não é Cristo no nosso entendimento. Pelo menos os autores que eu li não concordam com essa ideia que esse anjo aqui do capítulo 10 seja o Senhor Jesus. Mas muito bem. Ainda no verso de número 2, presta atenção, ele diz, e tinha na mão um livro aberto, que ele vai colocar como um livrinho, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. João vai tirar a sua mensagem, presta atenção, João vai se valer da linguagem profética do Antigo Testamento. Tudo que você vai ver no Apocalipse, ele vai tirar dos livros proféticos e dos livros veterotestamentários. Coloca para mim Ezequiel, capítulo de número 2, versículo 9. Pode colocar aqui, por favor. Da onde João tirou essa ideia de um livro na mão de um anjo? Então, vi
e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Da mesma forma que o profeta Ezequiel teve uma visão, viu que um ser ou uma mão se apresentava para ele segurando um livro, ele vai se valer da visão de Ezequiel para apresentar o que ele está vendo. Mas, pastor Narciso, qual é a mensagem que esse anjo com esse livro na mão vai apresentar a João e vai dar uma ordem para João, para que João possa escrever isso? Prossiga comigo, versículo de número 3, aleluia. É interessante, antes de você ler o 3, que o pé sobre o mar e o pé sobre a terra vai comunicar uma mensagem a todos nós. O quê? Que esse anjo, presta atenção, o ser aqui não é Deus na pessoa do anjo. A palavra anjo, malak, no hebraico, ou ângelos no grego, ambos os significados significam mensageiros. Então, anjos são servidores que trabalham a mando de Deus para executar funções, diversas funções. Por exemplo, juízo, trazer uma bênção, trazer uma mensagem do Senhor e fazer um intermédio entre Deus e os homens. Essas são as funções dos anjos. Então, o anjo está aparecendo aqui não como uma teofania, não como uma aparição de Deus, mas o anjo aparece aqui como um mensageiro. E ele traz uma palavra de autoridade. Que palavra? Ele traz uma palavra dupla. O anjo vai apresentar com um livro e depois, olhe para mim, vão aparecer 7 trovões e a mensagem é dupla. Pergunte, qual a mensagem? A primeira mensagem que esse anjo vai trazer é salvação para todos aqueles que obedeceram a mensagem do Evangelho. E a segunda mensagem que esse anjo vai trazer é julgamento para quem rejeitou essa mesma mensagem. Preste atenção, de todos os flagelos, quando chega na quinta trombeta, nós estamos falando da sexta, interlúdio entre sexta e sétima. Quando chega na quinta trombeta, todo mundo que está na face da terra, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta trombeta, é ordem para tocar no planeta. Mas as últimas 3 trombetas são ordens divinas para tocar nos homens. Você está entendendo isso? Quando eu chego na quinta trombeta, as pessoas sofrem flagelos, daquilo que João descreve como escorpiões, e sai fumaça, enxofre e fogo. E isso atormentará a humanidade por 5 meses. Mas quando chega na questão desse ponto aqui, Deus, na sexta trombeta, não é só tormento, não é só flagelo, é flagelo e morte. Na sexta trombeta, as pessoas já conseguem morrer. E olha que texto interessante, esse eu só falo se você dá glória. A Bíblia diz o seguinte, que as pessoas procurarão a morte, mas não a encontrarão. É interessante que em um dos selos, a coisa está tão estreita, que as pessoas que estão vivas olham para os montes e para as montanhas e dizem, montes, montanhas, caiam em cima da gente, porque elas procurarão a morte, mas é um tempo, ou será um tempo, ou é um tempo, dependendo do tempo verbal e da época, que Deus estará tratando com cada crente, com cada ser seu. Olhe para mim, coisa interessante isso aqui. Mas, pastor Narciso, a Bíblia vai dizer, verso 3, capítulo 10, verso 3, leia, por favor. E bradou com grande voz, como um leão. Eu acho lindo, olhe para mim, irmão. Para quem gosta de fazer profecia com seu achismo, aprenda com os profetas e com os apóstolos da Bíblia. Toda vez que João fala de algo profético, ele vai para onde? Para os livros proféticos. Isso é lindo, porque João não inventa uma nova profecia. João tem uma Bíblia que ele segue, o Antigo Testamento, glória. Então ele vai pegar figuras, coloca para mim Oséias capítulo 11, versículo 10. E nós vamos entender que toda vez que a Bíblia fala que alguém rungiu, é uma expressão característica de Deus. Por exemplo, Oséias capítulo 11, versículo 10. Andarão após o Senhor, e este bramará como leão. Bramando os filhos, tremendo virão do ocidente. Amós capítulo 3, versículo 8. Um outro profeta vai usar a expressão de leão, se referindo ao próprio Deus. Rugindo o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Jeremias capítulo 25, versículo 30, por favor. Hoje está top a mídia. Coisas espantosas e horrendas anda fazendo na terra. Capítulo 25. Jeremias 25, 30. Aleluia. Tu, pois, lhe profetizará todas essas palavras e lhe dirás, o Senhor lá do alto rugirá. Então preste atenção. João vai dizer que o anjo, que aparece com uma grande voz, como de leão,
E ele sabe que no Antigo Testamento, quem ruge como um leão, glória. Preste atenção, o diabo é tão encardido, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, pode colocar. O diabo é tão encardido e tão saliente, desculpa essa expressão, tá chula, que ele pensa que ele é um leão. Olha o que diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão. Porque ele sabe que no Antigo Testamento, quem fala alto, glória, quem fala forte, é o Senhor Todo-Poderoso. Então os profetas do Antigo Testamento, olha para mim, entende que essa expressão de um anjo falando com voz de leão, na verdade João está explicando para os crentes. Olha, Deus deu uma ordem a esse anjo. O anjo está vindo com a palavra do próprio Deus, ou de salvação, ou de arrependimento. Quem obedecer será salvo, e quem não obedecer será acusado e sofrerá o juízo de Deus. E é tão interessante, dá glória a Deus aí, que todos os profetas do Antigo Testamento, eles têm uma mensagem de cunho duplo. Como assim? Se você pegar os 4 maiores, Jeremias, Ezequiel, Daniel e Jeremias, Daniel, Ezequiel e Isaías, e os 12 menores, você vai observar que todos eles, todos, sem exceção, inclusive o último profeta da Bíblia, nesse sentido, o escritor João Batista, viu, que profetizou também, que Jesus falou que foi o último do naipe do Antigo Testamento, todos eles tinham uma mensagem dupla. Se você pegar o livro de Isaías, você vai ver em certas páginas de Isaías dizendo: vocês viverão um grande avivamento. O Espírito do Senhor descerá sobre água. Mas você vai ver em outro momento Isaías dizendo: o fogo do Senhor queimará tudo, o fogo do Senhor abrasará tudo. Então eles tinham essa mensagem de cunho duplo. E o anjo que João vai ver aqui, muito grande, com perna de fogo, com cara de sol, com nuvem coberta, com arco-íris por cima dele, vem trazendo essa mesma mensagem. Agora, irmão, preste atenção. João está em Pátimos. Está onde? Ele está vendo isso numa ilha isolada. E você para pensar comigo, porque o anjo vai se apresentar, e os trovões que vão se apresentar, vão falar e ele vai escutar um som audível. Agora pare para pensar no tamanho do estrondo, da reverberação que isso aqui deu, desse ser falando. Esse ser apresenta uma mensagem para João. Imagine o som que isso deu, irmão. Você sentiria medo, irmão, se fosse você? Sim ou não, meu irmão? Sentiria medo você, se você tivesse contato com isso que João está tendo aqui? Mas, pastor Narciso, o que é que João quer mostrar? O que é que o anjo fala? O anjo vai falar a mensagem de Deus. Por exemplo, só que ainda no verso 3, leia: e bradou em grande voz, o anjo, como ruge e quando bradou, desferiram 7 trovões as suas próprias vozes. Preste atenção, o anjo está falando com voz de leão. Quando João está escutando isso, 7 trovões se apresentam e começam a falar também. Como assim, pastor? Tudo isso é Deus querendo, de forma apocalíptica, simbólica, passar uma mensagem para João passar para a igreja. É por isso, aí está o erro dos irmãos dispensacionalistas. Por quê, pastor? Porque eles querem pegar tudo isso aqui que eu estou falando e querem interpretar de forma literal. Aqui o anjo é literal, é um gigantão mesmo. Aqui João vai pegar o livro e vai comer ele literalmente mesmo, vai pegar a Bíblia e vai devorar ela literalmente mesmo. Então tudo isso aqui que está sendo mostrado de forma simbólica, representando uma mensagem de Deus, para eles é literal. E é complicado interpretar esse texto assim. Por exemplo, em uma das trombetas, mais precisamente na 6ª, uma estrela cai. A estrela é maior que a terra. Como é que a estrela cai na terra e não destrói a terra? Porque não é literal, é simbólico. E João está tendo esse contato aqui, preste atenção. Adolf Paul falou o seguinte, algo interessante sobre os trovões. Abre aspas. Adolf Paul disse que as vozes dos trovões é a plenitude do juízo, já anunciado pelo rugido do leão. Olhe para mim. Quando o leão fala, é Deus dizendo para João: está aí o meu mensageiro. E ele está trazendo uma palavra de salvação ou de juízo. São 7. E no Apocalipse, 7 é plenitude. No Apocalipse, 7 é completude. No Apocalipse, 7 é totalidade. Quando Deus levanta o anjo para falar como leão, em seguida, 7 vozes de trovões, 7 trovões, complementando, dizendo: olha, João, eu confirmo embaixo, glória,
O que eu estou falando para o povo? Ele vai dizer, é a plenitude do juízo anunciado pelo rugido do leão. E todas as vezes, olha como a Bíblia é linda, ela explica a Bíblia. Todas as vezes que trovão aparece no Apocalipse, é juízo. Em 4:5 é juízo, em 6:1 é juízo, em 8:5 é juízo, em 11:19 é juízo, e 16:18 é juízo. Então o que João está vendo aqui é o seguinte, eu, o Senhor, trago uma mensagem. Se convertam e sejam salvos. Essa é a mensagem. Não mudou, irmão. É a mesma. Você tem que pregar isso. Não obedeçam e sejam condenados. Não obedeçam e recebam o juízo. Prossiga comigo, por favor. Versículo de número 4. Logo que falaram os 7 trovões, isso aqui é interessante. Eu ia escrever. Olha para mim. João está dando uma de amanuense de Deus aqui. Você sabe o que é o amanuense? Não? Sabe ou não, irmão? Amanuense é alguém dita e alguém copia. Paulo ditava e Tércio copiava Romanos. Tércio é o amanuense de Paulo, tá? É um escriba. Eu podia falar assim, que facilitava, né? Então, o que aconteceu? João está copiando. Quando o trovão fala, ó, verso 4, logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda. Essa palavra guarda tem o mesmo sentido no grego de sela. Lá no Apocalipse, no capítulo 22, ele vai dizer, sela esse livro, que daqui não entra e não sai mais nada. É a mesma coisa que ele vai ouvir aqui. Os trovões falam. E os trovões falaram alguma coisa para João. Só que Deus, o Senhor soberano, não permitiu que nós, e nem João, ele não permitiu, ou melhor, ele não permitiu que a igreja soubesse que os trovões falaram. Leia, versículo 4. Guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escribas. Não adianta. E tem crente orando para Deus revelar para ele o que é que o trovão falou para João. Fazendo propósito, fazendo campanha. Não, eu vou descer na madrugada, eu vou descer na vigília e Deus vai me revelar o que foi que o trovão falou para João. É o famoso Deuteronômio 29 e 29 aqui. Você conhece esse texto, né? Simplesmente não sei por qual motivo. Se a igreja não precisava saber, se era pesado demais, mas o Senhor falou para ele assim, isso aí tu não vai escrever. E olha que interessante, lá no começo da visão do Apocalipse, presta atenção para mim, lá no começo da visão do Apocalipse, a ordem de Deus para João foi, escreve tudo, e João está escrevendo. Só que aqui o Senhor falou, João, que os 7 trovões falaram, será que é muito pesado, irmão? Porque presta atenção, olha para cá, tudo da linguagem do Apocalipse não é entendível na linguagem humana. Tá? Já perde o significado. Deus está tendo o trabalho de colocar na cabeça de João, só o Espírito mesmo, irmão. Ninguém conseguiria fazer isso por sua capacidade, ainda mais agora que a nossa mente é caída. Então nós não temos como condições morais, tá? Não são nem os outros abismos que afastam você do texto. Mas nós não temos condições de entender o texto bíblico. Então João já está tendo o trabalho de quase não entender, só Deus mesmo, para passar para você. Então a gente não consegue entender. E Deus falou assim, isso aí eu não quero. Não escreva isso aí, eles não precisam saber dessa revelação. Você pode dar um amém aí? Um glória a Deus? Isso, muito bem. Então presta atenção, guardem seguro. Não sei o que é, já falei dessa parte, beleza. Versículo 5, versículo de número 7 do capítulo, começa um outro ponto, outro parágrafo nesse capítulo, e do versículo 5 ao 7, ele vai mostrar o que era a mensagem que esse anjo queria falar. A mensagem do anjo. Por exemplo, olha que coisa tremenda. Quando o anjo aparece e fala para João, tá com voz de leão, está vindo um grande juízo aí. E para te confirmar que não é coisa da minha cabeça, porque anjo mente, irmão. Como assim, pastor? Satanás não mente, ele não é anjo. Né? Mas esse aqui é anjo do céu, esse aqui é convertido, esse aqui é anjo do papai do céu. Tá? Olhe para mim. Para confirmar, João, que essa palavra é verdadeira, vem 7 trovões aí para mostrar que o juízo vai vir mesmo. Só que, irmão, olha o que acontece no verso 5. Leia. Então, o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, ele fez questão de, olhe para mim, de levantar a mão direita e falar, João, eu quero jurar. Irmão. Pode ler, irmão, isso aqui, capítulo 10, verso 5, por favor.
Então, o anjo que vi sobre o mar, sobre a terra, levantou a mão direita. Hoje, quando você vai num tribunal, o que é que o juiz fala? Levante sua mão direita e faça o juramento. De onde vem isso, pastor? Coloca para mim aqui rapidinho, por favor. Coloca aqui para mim, Gênesis capítulo 14, versículo 22. Abraão lhe respondeu, levantando a mão ao Senhor. Deus Altíssimo, Abraão está jurando aqui nesse texto, levantando a mão direita, jurando a Deus. Coloca para mim, Daniel capítulo 12, versículo 7. Daniel 12, 7. Olha como ele vai lá no Antigo Testamento. Ouviu um homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou. Mesma coisa. Daniel está levantando a mão e está fazendo juramento. Só que preste atenção no que vai acontecer. Êxodo 6, 8 e Deuteronômio 34, 40 é Deus jurando pelo seu próprio nome. Deuteronômio 34, 40. Põe esse texto rápido. Deuteronômio 34, 40. Olha o que diz esse texto. Não tenho que correr, senão não vai dar tempo. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó. Agora olha isso como é interessante. Abraão jura, levanta a mão e jura pelo Senhor. Daniel levanta a mão. Sempre que você faz um juramento, você jura por alguém que está acima de você. Só que Deus não tem ninguém acima dele. Aí ele fala assim: então eu juro por mim mesmo. Não, glória, irmão, pelo amor de Deus. Eu juro por mim mesmo, não tem ninguém porque eu possa jurar. Só que presta atenção, no ato de um juramento, isso é interessante, quando você diz eu juro, você está colocando a sua vida e a sua identidade, a sua personalidade, quem você é. Por exemplo, se você jurar e não acontecer, você é um mentiroso. É o que o anjo está fazendo aqui. O anjo está dizendo assim: eu coloco a minha santidade em risco. Meu Deus. E juro pelo Senhor. Olha por quem ele jura, verso 5. Então, o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e tudo quanto neles existe. Já não haverá, eu juro pelo nome do... Presta atenção, uma lei terrena pode ser abolida. Uma lei terrena pode ser mudada, mas um juramento incondicional nunca pode ser mudado. Ainda mais quando esse juramento é feito no nome de alguém que não morre. Aí ele está apelando: eu juro por aquele que é desde os séculos dos séculos, que fez os céus, que fez a terra, que é dono de tudo. O anjo está dizendo assim: olha, se eu estou mentindo aqui, meu irmão, isso aqui é muito forte. Ele está dando segurança para João, que o juízo de Deus vai acontecer. Ele está dizendo: não tem a possibilidade, a probabilidade do juízo não acontecer. Foi confirmado pela voz de leão, foi confirmado pelos 7 trovões, e agora eu estou jurando pelo Deus que é dono de tudo, que fez tudo, que governa tudo. Meu irmão, qual foi o juramento dele? Presta atenção, vamos lá. Aleluia. Versículo 6. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que nele existe. O juramento foi: já não haverá demora. George Led diz o seguinte aqui, abre aspas, quando ele diz: o fim não será mais adiado, ele está dizendo: está na hora de responder às orações dos santos. Preste atenção, o acontecimento disso aqui não é o final da 7ª trombeta, porque a 7ª trombeta ainda não tocou. Quando ele diz assim, olha, versículo 6, já não haverá demora, esse anjo estava dizendo que os juízos de Deus já vão começar a acontecer. E está acontecendo desde o selo. Sim ou não? Só que está piorando cada vez mais. Irmão, eu não sei qual é a tua visão de escatologia, mas eu não sei se você pensa que vai melhorar, não sei. Ou se você pensa que vai piorar, não sei. Amém? Eu sou apegado com uma visão. Eu não quero colocar ela aqui como crença sua. Seja minha, amém. Mas preste atenção. Eu não sei que tipo de entendimento escatológico você tem. Mas, por exemplo, assim, as pessoas que têm uma outra visão, que acreditam que vai ver uma era dourada, que vai melhorar, elas nos acusam de sermos empíricos.
Como assim? A gente não precisa ver melhorar para acreditar que está melhorando. Mas, irmão, querendo ou não, de certa forma, todo mundo aqui vai ter que ter um pouco de empirismo. Querendo ou não. É certo que é errado ser empírico? Com certeza. A fé não é pelo que tu sente, é pelo que tu crê. Sim ou não? Mas você olha para todo lado. Querendo ou não, essa fé não precisa de evidências. Como é que eu vou pregar se vai melhorar? Olha como está o teu país, irmão. Olha como está a gasolina do teu carro. Olha como está o alimento, o óleo de cozinha está mais de R$10. Mas vai melhorar, pastor. Tá bom, te apega com isso. Te apega com isso. João está dizendo aqui, olha, está vindo um juízo pior. Irmão, presta atenção. Responda para mim, olha para cá, conversa comigo, é um diálogo. Jesus não tem que voltar? Sim. E qual é o ponto? Qual é o ponto que Jesus falou? Bíblia, Jesus disse em Mateus 24, que no fim dos tempos, no começo das dores, no final dos tempos, o amor de quase todos esfriaria. Deixa eu te perguntar uma coisa, me responda com sinceridade do seu coração, baseado em quem você é na presença de Deus. A igreja brasileira, vamos falar de Brasil, não vamos nem pegar o contexto mundial. A igreja brasileira é uma igreja avivada? Responda, irmão, eu não consigo ler pensamento. É uma igreja avivada? Não é. A igreja brasileira é uma igreja fria. Pastor, como é que o senhor prova isso? As obras. A Bíblia diz que a gente olha para a árvore e conhece ela pelo fruto. Onde é que tem mais escândalo? No meio evangélico. Onde é que tem mais problema? No meio gospel. Onde é que tem... E era para ser assim? Não era. Não era para ser dessa forma. Jesus disse, usando dois exemplos, Sodoma e Gomorra e Ló e Noé. Quando o Filho do Homem vier, ele se dava em casamento. Aí ele fala de um problema de sodomia, homossexualismo, e fala de problema de famílias que não honravam. Quando o Filho do Homem estiver perto, próximo, às portas, o povo vai estar desse jeito. E o povo está desse jeito. Ah, pastor, mas o senhor não tem fé. Eu tenho fé no que eu estou lendo na minha frente. Estou fé no que eu estou lendo, no que o texto está me dizendo. E olha que coisa interessante. Não espere. Irmão, quando a gente começa a entender isso aqui, é impressionante. Por quê? Tudo isso que eu falei para vocês aqui, para os dispensacionalistas, só vai acontecer na grande tribulação. Ainda não abriu nenhum selo para eles. Ainda não tocou nenhuma trombeta. Só vai acontecer isso quando a igreja já não estiver aqui. Mas a gente entende que isso está acontecendo em todos os tempos. De todas as épocas. Em todos os lugares. Sim ou não? Sim. Então não espere selo abrir. Já está aberto. Não espere trombeta tocar. Já está aberto. Outro ponto. Olha para mim. Tem uma visão que acredita que o anticristo tem algum... Pastor, por que o anticristo ainda não se manifestou? Eu não acredito que ele é um sistema. Eu não acredito que ele foi Nero. Eu rejeito essa interpretação. Para mim ele é um homem. Está na Bíblia. É só você ler Tessalonicenses, é só você ler o livro de Daniel, é só você ler o 1 João. Está complicado dizer que não é um homem. Para mim ele é um homem que vai se manifestar. Viu? Tem muitos pregadores que não concordam. Para eles o anticristo é um sistema, mas para mim ele é um homem. Olhem para mim. Por que ele não se manifestou? Segundo o texto, tem algo que prende. Lembra do capítulo 7? Vocês fiquem aí, anjos. Só vou mandar o vento quando for a hora. Ainda tem pessoas para receberem a marca de Deus na sua testa. Então tem uma coisa que não permite. E a Bíblia diz, quebrando o arrebatamento secreto. Jesus veio. Leia comigo aqui o versículo de número 7, para você entender algo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, nos dias da voz do sétimo anjo, quando a sétima trombeta vai ser, olha para mim, isso aqui é interessantíssimo, crente. Quando a sétima trombeta for tocada, que é a pior de todas, não vai ser num dia, nos dias, plural. Você está vendo? Leia de novo, Mas nos dias da voz do sétimo anjo, então o sétimo anjo não vai tocar num dia, mas vai ser nos dias. Não tem esse negócio de tocou trombeta e sumiu. Não tem isso, irmão. Paulo diz que o homem da iniquidade não se manifestará. Antes que venha o anticristo precisa aparecer para que Cristo possa voltar para buscar a igreja.
Entenda isso. Não é esse negócio de Cristo voltar e ele aparecer depois. Você está pulando o texto bíblico. Ele precisa se manifestar. Quando ele se manifestar, lá no capítulo 1 de Apocalipse, João disse assim, todo olho te mentiram, te ensinando que haverá um arrebatamento secreto. Não haverá. Presta atenção. Capítulo 10, verso 7. Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então um mistério de Deus. Que mistério é esse, pastor? A palavra mistério de Deus aqui, no final do verso ele diz, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. O que é o mistério aqui? A mensagem que todos os profetas da Bíblia, e aqui eu falo de Antigo e Novo Testamento, receberam de Deus para anunciar ao mundo a salvação. O que era que tinha naquele livro na mão do anjo, pastor? O evangelho que você prega. Preste atenção, olhe para mim, isso aqui é lindo. Só tem uma maneira, só uma, de o evangelho não dar certo. Pergunte qual? Se você não pregar. É a única. Não existe, lembra do primeiro cavalo? O evangelho que sai triunfante e ninguém para ele. Certo? Por que o evangelho não dá certo? Porque a igreja não prega. Por isso que não dá certo. Não prega nem com a vida. Acabou a glória, irmão. Não prega nem com a vida, nem verbalizando. Aí João falou assim, pega esse livrinho. Olha que coisa interessante. A ordem do anjo foi, pega o livro, come. Olha, aí ele... Na tua boca vai ser doce. O evangelho é poder. Quando tu conhece Jesus, que tu sente a paz que o mundo não tem, só que no estômago, João, vai ser amargo. Como assim, pastor? O evangelho no começo da tua caminhada é mil maravilhas. Tu está conhecendo Jesus. Quando tu começar a sentir o martírio pelo evangelho, a descriminalização porque tu é crente, Jesus falou para os discípulos assim, vocês serão odiados não por fazerem nada para o mundo, só pelo fato de vocês serem meus discípulos. Você está entendendo isso? Acompanha comigo. Propósito do livrinho, capítulo 10, verso 8 a 11. Come o rolo. Quando o Senhor fala para João, come esse rolo, ele está dizendo assim, assimila toda a mensagem profética. Estuda. Pega toda a mensagem profética e assimila ela. É isso que o Senhor está falando para ele. E João aqui está fazendo o que os profetas fizeram. A palavra será doce como mel. Quando você prega, você fala, mas depois, escute, ela vai criar uma tensão interior, ela vai desvendar. Por que a palavra vai ser amarga no estômago? Quando você começa a pregar para o ímpio, você tira ele da zona de conforto. O evangelho incomoda ele. Ele não gosta nem da mensagem, muito menos de quem prega ela. Aprenda isso. Quando você começa a pregar para uma pessoa que está no pecado, ela quer tudo, menos largar o pecado. Ela quer tudo, menos largar a prostituição. Ela quer tudo, menos deixar a vida promíscua que ela tem. Automaticamente ela se coloca inimiga de Deus. Tiago 4,4. Adúlteros e adúlteras, não sabei vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, aquele que se constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de... Automaticamente ela se constitui inimiga da palavra. E sabe quem é que eles odeiam mais ainda? Quem está pregando. Olha que coisa tremenda. Todo pregador, escute, grave no seu coração. Todo pregador que prega a verdadeira palavra, ele vai sofrer. Você está entendendo isso? Olha como a Bíblia, rapaz, esse livro é o livro inspirado mesmo. João vive isso aqui, No começo, andou com Jesus, comeu peixe frito, colocou assado, colocou a cabeça no peito, foi chamado de apóstolo do amor. Só que agora onde ele está? Em Patmos. No começo foi doce, só que agora, está amargo. Os profetas, mesma coisa. Levavam mensagens de Deus para o povo, o que eles recebiam? Isso é doido. Profeta andou na contramão, pregador bíblico anda na contramão do que está aí fora.
Só tem um tipo de pregador que não vai sentir a palavra doer no estômago. Sabe qual? Os coaches, os da prosperidade. Para eles o evangelho todo o tempo é light. Para eles o evangelho todo o tempo, Jesus só quer saber do teu coração. Olhe para mim, o apóstolo Paulo entrou em Éfeso. Olhe para cá. Ele começou a ministrar a palavra. Irmão, todo homem de Deus, mulher de Deus, que se propõe a pegar o evangelho, assimilar a mensagem, comer o rolo, estudar, se capacitar para ir pregar o que a Bíblia diz, não o que ele acha, meu irmão, ele vai sofrer demais. Quando ele chegou em Éfeso, ele começou a dizer assim, aqui está o Senhor e tal, começou a pregar, sabe, começaram a gritar, grande é a Diana dos Efésios. Eles não querem ouvir a mensagem. Ele disse a Timóteo, no final dos tempos, será como comichão nos ouvidos das pessoas. Palavra que quer tirar você da zona. Eu sou totalmente contra com esse tipo de evangelismo, que você passa na rua, você vê um pecador e fala para ele, Jesus te ama. Quando você aborda, olhe para mim, você aborda alguém na rua e você fala assim, bora para a igreja, Jesus te ama. Ele fala assim, eu sei que ele me ama. Ele se acha num ato que, irmão, isso é perigoso demais. Se você não conscientizar que aquele homem, se ele não mudar as práticas dele, ele está caminhando para o inferno, ele não vai querer Jesus nunca. Simples fato de você falar, Jesus te ama, isso não é mentira, ele ama. Mas você está colocando uma pessoa dentro de um consolo, de um conforto que é perigoso. A igreja precisa mostrar e declarar, por quê? Quando o livro foi dado para João comer, Deus disse para ele, João, essa é a missão da igreja. Essa é a missão da igreja. Pregar o que será doce na sua boca. É lindo ver o Apocalipse, não é lindo, irmão? As mensagens, as visões, os selos, as trombetas. É doce ou não é? Mas olha onde ele está. Olha o que pregar fez dele. Um fugitivo preso romano. Você tem ministério? Tem ministério, irmão? Se prepare para sofrer. Não quero sofrer, vá lá para a igreja do Macedo, lá ninguém sofre. Pode ir, procure uma igreja neopentecostal, que lá eles estão isolando os textos bíblicos, e ensinando as pessoas a caminharem para o inferno. Estava vendo uma entrevista do Caio Fábio com um filósofo da PUC, em São Paulo, Sodel, uma coisa assim o nome dele, foi cadeirante da PUC 20 anos, e ele falou que ele chegou com o Edir Macedo e disse, Edir Macedo, Caio Fábio, que é um abençoado também, tu sabe que isso é errado. Ele falou assim, o Edir Macedo disse para ele, palavras do Caio Fábio, está lá no YouTube. O Edir Macedo disse assim para ele, Rafael, ele falou, Edir, tu sabe que isso está errado? Ele falou assim, eu proibi na minha igreja, proibi, todo mundo falar de negócio de pobreza, tudo isso só gera pobre. Olha o que ele disse, eu sei que isso que tu fala, Caio Fábio, é certo, mas não dá certo. Que isso, pastor? Evangelho pragmático. Irmão, olhe para mim. Você acredita no livro que está aberto na sua mão? Vou falar de novo, vou te dar mais uma chance. Você acredita no livro que está aberto na sua mão? Jesus vai passando na frente da alfândega, está lá Mateus, sentado. Um dos caras mais ladrões que tinha em Jerusalém. E eles gostavam desses caras. Ele chama Mateus, e o texto diz, e ele deixando tudo. Não tem como você servir a Deus com o pecado de estimação que você tem. Ou você vai aprender a renunciar o seu ego, o seu eu, ou esse anjo que veio anunciar trovão, que veio anunciar a voz de leão, que veio dar um livro para João, está dizendo, a ira de Deus e o juízo de Deus vai te pegar. Irmão, eu vivi para vir, ninguém me contou. Jovens da minha geração, filhos das trevas, dizendo que crente não tem que dar testemunho. Eu vi isso, ninguém me contou. Olha que nível nós chegamos.
As pessoas querem pegar a mensagem do Evangelho. Aí o Senhor falou, João, para te pregar o Evangelho, só vai ser possível se tu comer. Olha para mim. Olha, pode olhar com raiva, eu gosto. Olhe, o que tu come? Mentira. Prostituição. Do que é que o teu corpo e a tua alma se alimentam? A missão que Deus deu à igreja foi, igreja, tem igreja aqui? Come do livro e anuncia. Agora olha que coisa linda. Sabe o que eu acho tremendo isso? Você pode até sentir um reboliço na barriga, um desconforto. Vai ser doce na tua boca, porque a palavra é poder, ela é poder mesmo. Salmo de número 119, verso 10 e Salmo de número 119, verso 103. Coloca 119, verso de número 103, só para a gente confirmar. 119, com doces são as tuas, a palavra é doce. Pode dar um desconforto. Agora presta atenção numa coisa, João, a missão da minha igreja é pregar o Evangelho. Irmão, presta atenção. A gente quer inverter. Qual seria a tua reação? Olha para mim, eu estou no horário, tá? Qual seria a tua reação que após um sermão teu, você ouvisse, ninguém te contasse, você está saindo do culto, aí você pregou uma mensagem, você vai saindo da igreja, aí você escuta o irmão falar assim, é que esse pastor não pregou nada, ele não prega nada, não entendi, foi nada. Qual seria a tua reação? Porque Jeremias escutou isso 40 anos. Quantos anos? Na primeira mensagem que tu escuta um comentário ruim, tu quer largar o ministério. Porque você está naquele modo, olha que coisa linda. Ezequiel e Jeremias só falaram que a palavra era doce na boca, porque era o Antigo Testamento. Mas para João, Deus revelou mais. Ele falou, João, na boca vai ser doce, mas vai ser amarga no estômago. Olhe para o seu irmão e pergunta para ele assim, irmão, tu tem comido do livro e feito a tua missão na terra? O verso de número 11 ele fala assim, 10, lê, tomei o livrinho da mão do anjo, o devorei. Meu irmão, devorar, você está comendo aquilo com? Rafael conhece devorar, ele sabe o que é devorar. Ele senta numa mesa de pão de queijo, meu irmão. Se tu não pegar o teu, escapa-te pela tua vida. João tomou o livro da mão do anjo. Deus falou para o anjo, dá para João. Porque a missão não é dos anjos, a missão é da igreja. A missão não é dos anjos, a missão é daí. Tomei o livro. Devorei na minha boca, era doce. Quando porém eu comi, aí olha que a palavra aí. Então me disseram, é necessário que ainda profetizeis a respeito de muitos povos, línguas e... Aí a missão da igreja ainda não acabou. Não interessa se tem martírio, espada, selo, trombeta, anticristo. A igreja tem que continuar marchando. Amém ou não amém, irmão? Os irmãos que estão aqui me ouvindo, aqui dentro e fora daqui, que não são igreja, você vai ficar no arrebatamento. Isso não pesa para você, não? Você que vive do seu jeito, que anda do seu jeito, que faz o que quer. Pastor, já escutei um bocado de vez isso. Olha o que o anjo falou. Versículo de número 6, lá no final, última expressão. Já não haverá demora. Está fechando o ciclo, irmão. Deus não permitirá que o mundo avacalhe com a sua igreja. Então, a qualquer momento, esse céu vai rasgar. O cara dá glória, mas ele não muda. Horrível. Mas o poder não é meu. Meu trabalho é pregar. Seu trabalho é pregar. Quem convence? Ele só quer a parte doce. Falou, impactante. O céu vai rasgar, doce. Mas tu não quer sofrer a parte que incomoda a barriga.
Você já se perguntou, querido irmão, eu termino aqui, deixa eu fechar aqui. Já se perguntou, por que você está sentado aqui hoje ouvindo essa palavra? Já se perguntou isso? Por que Deus te dá permissão de vir a uma igreja bíblica ou a outra igreja servir aí? A todos os crentes que estão me ouvindo nessa noite na rede social, assim diz o Senhor: devora o livro, come dele e cumpram a missão de vocês na terra. Irmão, Jesus está voltando. A qualquer momento nós vamos presenciar o arrebatamento da igreja. Viu? E vai ter muito neguinho desesperado, procurando igreja, procurando templo, procurando pastor, procurando o templo de Salomão, procurando meu irmão. Oh, glória. Curve sua cabeça, vamos orar. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Cante. Morte, choro, só para quem é crente, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali não, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor. Verei a face do meu mestre querido, como cristal. Cante que eu não sei a letra, irmão. Verei a face do meu mestre querido. Oh, aleluia, Jesus, agora é o nome do Senhor. Não haverá. Essa é a esperança da igreja. Não, 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 não haverá mais noite ali. Verei os olhos de Jesus e eu tocarei seu nome. Aleluia. Canta. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe seu muro. Oh, glória. Além do rio. Só quem tem essa esperança, levante a mão direita e cante. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais.
aplauda ao Rei Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus nos dê graça para nós cumprirmos a nossa missão nessa terra, que não é fácil. Irmão, não pense você que eu estou pregando aqui, o pastor é melhor do que eu. Não, irmão, nós estamos no mesmo barco. A gente só consegue pela graça do Senhor. Não tem super crente, super homão, super mulher maravilha, não tem. A gente está no mesmo barco. Se Deus não olhar para a gente com seu olhar de misericórdia, a gente não chega lá. Viu? Possamos ter consciência e que a graça de Deus nos ajude. Eu quero terminar, antes de dar os anúncios, Kelber, tu colocaste um negócio para mim lá, por favor. Irmãos, rapidamente aqui, quero fazer um pedido aos irmãos. Nós somos igreja, amém? Amém, irmãos? Amém. Nós somos igreja, nós somos um corpo. E tem uma irmã nossa aqui, aqui está o nome dela, a irmã Iraneide da Silva Gomes, é uma irmã que congrega conosco aqui, que é esposa do diácono Arlindo. Aqui está os 2 números de Pix da nossa irmã. E aí a irmã me procurou e ela está necessitada de uma ajuda nossa, da igreja, tá? Todos nós podemos ajudar de alguma forma. Nós podemos, irmão, quando nós queremos, nós podemos. Então, vocês estão vendo aqui, a irmã está com uma obra na casa dela. E ela me pediu, e eu disse para ela, irmã, eu vou participar da igreja e nós vamos ajudar. 2 dúzias de pernamanca, 6 peças, 6 dúzias de ripa, prego, 2 quilos, 1 milheiro de tijolo, cimento, 10 sacas, 1 milheiro de telha, é isso aqui. É bem verdade que a gente não consegue dar tudo, né? Mas a gente consegue fazer alguma coisa. Pode unir 2 irmãos e dar uma saca de cimento, pode unir 2 pessoas e ajudar. Então, eu gostaria muito de sair daqui hoje, já feito alguma doação, alguma ajuda à irmã. Amém? Amém. Porque quando é para a gente receber, a gente fala que quer receber de Deus. E a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Amém? Se a gente se unir, a gente consegue ajudar a nossa irmã. Então, a irmã, alguém pode pegar uma caneta e um papel para mim, está aqui a irmã Érica com o celular na mão. Alguém pode ajudar, irmão? Levante a mão que ela vai até você. E você pode dizer, olha pastor, eu dou tal coisa, eu quero ajudar, eu quero compartilhar com a irmã. A irmã vai até você e a gente ajuda ela. Ninguém tem fé para levantar nenhum dedo aí, nenhuma mão, nada para ajudar. Pastor, eu quero ajudar com uma quantia de R$10, de R$5, de R$2, qualquer coisa, irmão. Por favor, olha ali, tá? Aqui também. Irmão, agora presta atenção que eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Não fale que você vai dar e não dê. Faça o juramento do anjo do verso 5 do Apocalipse aqui. Você vai falar que você vai dar. Você vai cumprir o que você falou. Então, se você não tem condição para dar, não levante sua mão e não dê. Porque você fala que vai dar e depois não dá e fica complicado. Nós somos crentes, irmão. Viu? Nós somos crentes e a gente tem que ter testemunho. Então, se a gente fala, eu vou dar, você levante sua mão e dê. Se você fala que você não vai dar e não dá, é melhor que você não faça o voto. Porque fazer o voto e não pagar é complicado. Tá bom? Então, levante a mão aí. Se você quiser ajudar com qualquer quantia, olha, está aqui, ó. Ninguém precisa passar dinheiro para mim, para nada. Você já pode depositar no Pix direto dela aqui. Aqui os 2 números de Pix dela. E eu vou fazer isso no domingo também, vou estar dando essa ajuda para a irmã, nós vamos também, a igreja vai estar ajudando com alguma coisa, com certeza, e a gente vai ajudar a nossa irmã, em nome de Jesus. Olha aí, ó, pode levantar a mão, isso, aleluia. Ajude, irmão, isso é importante, a irmã está precisando. Eu fui lá na casa dela, está com muita dificuldade, as coisas triplicaram de preço, uma central que era R$1.000, agora está R$3.000, só para você ter uma ideia. Então, olha, o pastor Gedalias quer ajudar também. Ajude de coração, vamos ajudar a nossa irmã. É muito difícil você querer estar na sua casa e não poder estar da maneira confortável, né? Isso aqui, irmão, pode ser feito para qualquer pessoa. Quando você estiver precisando de ajuda, de apoio, você nos procura, nós vamos ajudar, em nome de Jesus, você também. Amém? A Bíblia diz que a nossa casa no céu já está pronta, né? Mas da terra precisa de ajuda. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Muito obrigado pela presença de vocês. Domingo, sexta-feira estará conosco o pastor Joel. Pode colocar os anúncios aí rapidamente. Quinta-feira, culto interfamiliar. Sexta-feira, o pastor Joel estará ministrando. Sábado terá o ciclo de oração. Domingo, consagração, 7h30 da manhã.
palestra do pastor Leandro Santos, pastor da igreja Assembleia de Deus Mãe, lá de Belém, da Vileta, na verdade, Campo de Belém. Vai estar ministrando uma palestra aqui para todos os alunos da escola bíblica. Venham, vai ser uma bênção. A importância da leitura na vida do cristão paraense. Tá aqui, ó, o pastor Leandro vai estar ministrando aqui. Ele vai estar usando o quadro, ele é professor formado de língua portuguesa, tá, formado em letras, vai estar ministrando aqui, dando um apoio didático, de interpretação, vai ser muito interessante, em nome de Jesus. Pode colocar lá. Sexta é domingo, na escola bíblica. Domingo, 18 horas, culto da família, dia 30/3, vamos estar comemorando aqui, fazendo o culto de crianças. Culto das mulheres, domingo, isso. Só lembrando aos irmãos, antes de orar encerrando, que as nossas crianças não estão mais no calor aqui atrás, para a glória de Deus, tá, irmão? Então, agora elas estão saindo, está nevando aqui atrás agora, para a glória do Senhor Jesus. Tem uma central top de 18.000 BTUs na salinha aí, então agora elas estão... Traga sempre eles com uma jaquetinha, com alguma coisa que está bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, comunhão, a consolação do amigo Espírito Santo seja com todo Israel, com toda a igreja, que a igreja do Senhor possa dizer. Dê a paz do Senhor para o seu irmão. Está encerrado o nosso culto.